Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 28 de abril de 2020 e hoje nós estamos continuando na nossa semana de revisão. No final do vídeo, a tia Flávia vai explicar como será a nossa semana de avaliação, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre duas disciplinas. Por que, tia Flávia, duas disciplinas? Nós vamos falar sobre essas duas matérias porque na sexta-feira é feriado e para vocês não ficarem sem uma matéria, eu resolvi juntar essas duas disciplinas porque elas falam praticamente sobre a mesma coisa e vai ser um complemento para vocês poderem estudar, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre história e geografia. Aqui no quadro eu coloquei alguns tópicos mais importantes que vão cair na prova, tem até na revisão de vocês, pra gente falar e esclarecer algumas dúvidas e relembrar algumas coisinhas, tá bom? Vamos começar por história. Quando nós começamos a nossa matéria de história, a gente ainda estava em sala de aula e nós falamos sobre ser criança. O que é ser criança para você? Vocês me responderam lá na sala, mas hoje eu quero ouvir aí de vocês. O que é ser criança? Ser criança é brincar, correr, tomar sorvete, cair, se ralar, ir pra escola. Mas o que vocês me falaram lá na sala? Fala aí pra mim, não deixa eu esquecer, bota aqui embaixo. Ser criança é tudo isso. Criança tem um monte de direito de brincar, de ir à escola, de tomar sorvete, chupar chiclete, tudo. Mas criança também tem deveres. As crianças têm direitos e as crianças têm deveres. Tia Flávia, qual é o dever da criança? A criança não pode trabalhar? Realmente, criança não pode trabalhar, é proibido o trabalho infantil. Mas os direitos das crianças, nós já sabemos qual é. E os deveres? Os deveres seguem respeitar o papai e a mamãe, tirar boas notas na escola, fazer trabalhos de casa, assistir a aula da professora, não faltar aula, respeitar os mais velhos. Esses são alguns dos deveres das crianças. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se vocês quiserem depois ler, no nosso livro de história tem uma página com algumas informações sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Agora, família. Tia Flávia, família, tá? Minha mãe, meu pai e minha irmã, ou minha mãe, meu pai e eu. Toda família, toda criança tem direito a ter uma família, certo? Toda criança tem direito a ir para a escola, como nós já falamos, mas ter uma família é essencial. Toda criança tem direito a ter uma família. Mas a nossa família nem sempre é igual à do coleguinha, não é mesmo? A minha família aqui na minha casa sou eu, mãe, o meu esposo que é pai e o Enzo que é o filho. Mas tem família que é a mamãe, o papai e uma filha. Tem família que é a mamãe, o papai e 2 filhos. Família que é mamãe, papai e 2 filhas. Família que é a vovó e o neto e a vovó que cria. Família que é a tia que cuida do sobrinho. Existem vários tipos de famílias e todas as famílias são muito especiais. Nenhuma é melhor do que a outra. Existem famílias grandes, existem famílias pequenas, tá bom? Então, todo mundo tem família e toda família é família. Não deixa de ser menos importante, tá bom? Agora passando para nossa matéria de geografia, que é praticamente a mesma coisa aqui, só para a gente ter mais uma noção e a gente não se esquecer do nosso conteúdo, vamos relembrar mais algumas coisinhas. Deveres do filho. É quase a mesma coisa que os deveres da criança, porque o filho é criança, mas tem o filho adulto, eu sou filha e adulta também. O meu dever como filha é respeitar os meus pais, não gritar com os meus pais, não brigar com os meus irmãos, com a minha irmã. Vocês aí que tem irmão, não briguem, não peguem as coisas do irmão sem pedir. Ajude o papai e a mamãe a guardar os brinquedos. Esses são os deveres do filho, alguns dos deveres dos filhos, né? E aqui em geografia a gente também vai ver falar sobre família, de novo, igual em história. Vamos lá, só que aqui em geografia a gente já pega outra parte da família. A gente já fala um pouquinho sobre a árvore genealógica. Já Flávia, não faço ideia do que seja árvore genealógica.
Lá no nosso livro tem uma árvore genealógica bem facinha, bem simples, só para vocês entenderem o que é. A árvore genealógica, ela traça alguns parentes do nosso passado. Às vezes começa do nosso tataravô, bisavô. Vamos começar a falar um pouquinho dos nossos avós. A mãe da minha mãe é minha avó materna. Materna, lembra? Mamãe. A minha avó, mãe da minha mãe, é minha avó materna. Se casou com o meu avô, o pai da minha mãe, certo? Casou, tiveram os filhos, tiveram a minha mãe e os meus tios. Os irmãos da minha mãe são os meus tios maternos. Os irmãos do meu pai são os meus tios paternos. Os filhos dos meus pais, os filhos dos seus pais, são os seus irmãos. Vocês entenderam? Família materna lembra a nossa mãe. Família paterna lembra o nosso pai. Tá legal? Moradia. Moradia também é um assunto muito importante. Vocês se lembram o que é moradia? Será que lembra? Coloca aqui embaixo também para eu ver se vocês se lembram mesmo. Moradia são os lugares onde todo mundo tem que ter, que é a nossa casa, certo? Todo mundo tem que ter uma moradia, né? Porque é nela que a gente se abriga do sol, da chuva, do calor, do frio. É onde nós podemos reunir os nossos amigos e comer uma pizza, ouvir uma música, mas só quando a quarentena acabar. Tá bom? Por enquanto a gente está em isolamento social, não pode esquecer disso. Então, as moradias, elas são feitas de vários tipos de materiais. Existem vários tipos de moradia. Eu vou citar 2 tipos de moradias para vocês aqui no vídeo e vocês vão escrever aqui embaixo também mais alguns tipos de moradias que vocês se lembram, tá bom? Eu vou falar sobre o edifício, que são os prédios. Tem gente que mora em apartamento, né? São chamados edifícios. E os iglus, que são aquelas casinhas de gelo lá na Antártica, no Polo Norte, lá onde é bem frio, tá bom? E todas as moradias, elas são feitas dependendo de acordo da necessidade do local e da pessoa, tá bom? Não tem como a gente construir um edifício lá no Polo Norte, não vai dar certo. Tem que ser um iglu, tá bom? Coloca aqui embaixo também pra mim alguns tipos de moradias que vocês se lembram. E qual é o tipo da sua moradia? De que material ela é feita? E os pontos de vistas? Vocês se lembram? Vocês estão me vendo agora de frente. Vocês estão me vendo numa visão vertical, certo? Vocês estão me vendo numa visão frontal, frente. Teve uma pegadinha, hein? Não se esqueçam que quando a gente vê de frente, é uma visão frontal. Quando a gente vê de cima e de lado, é uma visão oblíqua. Quando nós vemos de cima, assim, de frente, de cima, nós estamos tendo uma visão vertical, frontal, oblíqua e vertical, tá bom? Não se esqueçam, treinem bastante. As nossas revisões das matérias estarão disponíveis aqui no nosso grupo. Eu vou colocar aqui em PDF para vocês, para os responsáveis poderem imprimir, se tiverem a possibilidade de não sair de casa para imprimir, imprimam. São pouquíssimas folhas, está bem reduzido, só para as crianças terem mesmo uma noção do que vai cair na prova, tá bom? Quem não tiver condição de imprimir, pode ir até a escola, porque também estará disponível na escola a impressão. É só vocês irem lá e solicitar, tá? Sobre as nossas provas. A nossa prova seria feita a princípio na escola. Agora não será mais. Para nossa segurança, por conta da pandemia Covid-19, né, o coronavírus, para nossa segurança, nós não podemos sair de casa. Até mesmo pelas crianças, os grupos de risco. Então, as nossas provas serão feitas online. Nós criaremos eu dividirei a turma em alguns horários. Fiquem atentos ao horário do seu filho,
tá bom? E nós vamos fazer a prova por chamada de vídeo. Nós teremos uma videoaula para realização das provas, tá bom? Então é muito importante que vocês fiquem ligadinhos aqui no grupo, porque eu vou passar todas as informações necessárias para vocês, tá bom? É muito importante que a criança só tenha em mãos lápis, borracha e apontador se for necessário, tá bom? Os horários também serão disponíveis aqui embaixo, o calendário também estará disponível, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me procurar, estarei à disposição. Durante a semana eu farei outros vídeos com as outras matérias dando revisão. Ontem foi língua portuguesa, hoje foi história e geografia, tá bom? E durante a semana nós teremos mais. Um beijo, tchau, tchau!